Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem é o atacante colombiano sugerido ao Palmeiras e Anderson Talisca. Há dois sites que cobrem o Verdão, garantindo que Talisca pode pintar como reforço do Palmeiras em 2025. Te atualizo direitinho sobre a história. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desejar ótima semana a todos, pedir para deixar like e se inscrever no canal sobre um atacante colombiano oferecido ao Palmeiras. Trata-se de Edgar Guerra, jogador que pertence ao León do México, temporada atual de 10 jogos, ainda sem gols. Nome sugerido para Anderson Barros, de acordo com informação do jornalista Thiago Fernandes. Esse atleta tem contrato até dezembro de 2026 e pretende virar reforço alviverde a partir de janeiro do ano que vem, de olho na possibilidade de disputar o Campeonato Paulista como preparação para o Super Mundial de Clubes. Importante contar que o Palmeiras analisa todas as sugestões que recebe, mas não houve empolgação por parte de Anderson Barros e especialmente do técnico Abel Ferreira. A avaliação é de que esse jogador está abaixo das expectativas em relação a reforços que o Palmeiras busca para o próximo ano. E essa posição de atacante de lado de campo pode ser bastante mexida, alterada para 2025. A gente já sabe que o Estevão fica somente até o Super Mundial, depois ele se muda para o Chelsea. Rony, Dudu e também Lázaro têm seus futuros indefinidos, todos os jogadores que atuam nessa função. Se depender da presidente Leila Pereira, o Dudu está fora. Já a situação do Rony é clara, se pintar uma proposta próxima a 2 milhões de euros, o Palmeiras vai negociar o vale. Lembrança de que o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos. Lázaro não pertence ao Palmeiras e está emprestado por um time espanhol até 31 de dezembro. Há necessidade de uma prorrogação do contrato de empréstimo ou a devolução do jogador. O Palmeiras ainda não tomou essa decisão e vai se basear naquilo que ele produzir daqui até dezembro para se decidir sobre o futuro do Lázaro. E você, quem gostaria que viesse como reforço para a função do atacante de lado de campo no Palmeiras de 2025? Já uso o espaço sobre Anderson Talisca. Que história é essa de que Talisca pode jogar no Palmeiras? Durante o fim de semana, o portal do Palmeirense e Verdão Web especularam essa possibilidade, afirmando que o Talisca anda mal no Al Nassr por conta do limite de estrangeiros e seria uma das alternativas para o Palmeiras de olho no Super Mundial de Clubes. Pessoal, posso assegurar para vocês que não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Primeiro, porque o Talisca não sofre com o limite de estrangeiros. Ele é titular absoluto do Al Nassr, embora com uma temporada inferior às outras. Nesse ano, por exemplo, são 11 jogos, 3 gols e nenhuma assistência, números que contrastam com a temporada passada de 31 jogos, 26 gols e 6 assistências. Mas o Talisca segue sendo titular e peça importante do Al Nassr, não se discute a dispensa do jogador. Outro ponto importante, Talisca tem contrato com o Al Nassr até junho de 2026 e por lá ganha 12 milhões de euros fixos mais bônus. Trazendo para nossa moeda e dividindo por 12, dá para dizer que o Talisca fatura hoje 6 milhões e 100 mil reais mensais, nenhuma chance de caber no bolso do Palmeiras ou de qualquer outro clube brasileiro. Só para completar, para tornar o negócio ainda mais impossível, o Talisca é torcedor corintiano de infância e já revelou o sonho de jogar no rival do Palmeiras, além da possibilidade de um dia defender o Bahia por toda a gratidão que ele tem pelo clube que o formou. Então, quando o Talisca voltar ao Brasil, certamente não será para jogar no rival do seu time do coração, descartemos qualquer possibilidade. Fechado? Arrematando o Palmeiras, vitória por 5-3 contra o Juventude em Caxias do Sul, com grande atuação do Rafael Veiga, autor de 3 gols. Bora falar também sobre o Estevão, que vive fase muito legal. Ele é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e o cara que mais deu passes para gol. E é também aquele que mais participa em gols na competição nacional, tudo isso com só 17 anos de idade. Pintou campeão, já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Falando a respeito desse resultado, e dá pra gente olhar para dois lados dessa vitória. O lado, obviamente, bom é conquistar um resultado fora de casa, contra um time que, por mais que esteja na parte de baixo da tabela, já tirou ponto de muita gente grande nesta competição. Uma equipe que é muito aguerrida e que, se não fosse por isso, claro, não teria feito 3 gols no Palmeiras. Dificultou ao máximo o jogo a equipe do Juventude, que não é das piores. Na minha visão, nem tem time, pelo que tem jogado no Campeonato Brasileiro, para brigar contra o rebaixamento, como nesse momento se encontra. Tá? Acho que o Juventude tem time para ficar ali 13º, 12º, um pouquinho meio de tabela. O Juventude tem um time arranjado na competição, ajeitadinho, tá? Então, começa por aí
um elogio feito ao adversário. Outro ponto importante, claro, né? Não outro ponto, ou vou usar aqui, né, a brincadeira que seria a conexão que eu queria fazer. Outros 3 pontos, no caso, que foram fundamentais para o Palmeiras. 3 pontos porque o Botafogo tropeçou contra o Criciúma no final de semana, né? Ou no começo desse final de semana. E aí o que aconteceu? O Botafogo ficou estagnadinho ali na primeira colocação, porém, com uma vantagem que, com essa vitória do Palmeiras, novamente a situação ficaria de 1 ponto de diferença. Ou seja, se o Botafogo tropeçar de novo e o Palmeiras conquistar mais um resultado positivo no campeonato, o Palmeiras, o que ele faz? Ele não só ultrapassa o Botafogo, como abre vantagem, ou então se o Palmeiras empatar e o Botafogo perder o próximo compromisso dele, o que acontece? O Palmeiras empata em pontuação, mas pelo saldo de gols ele consegue superar o resultado. Então, o Palmeiras tem aquilo que eu tenho dito nos últimos tempos, desde aquele mês de agosto tenebroso, em que o Palmeiras ficou pelo caminho na Copa do Brasil e na Libertadores. O Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, só depende dele. É faca e queijo na mão. Tem 2 confrontos diretos. Se bem que um vai deixar de ser confronto direto pelo que tem acontecido nessas últimas rodadas, que é contra o Fortaleza. O Fortaleza tem perdido força, beleza, ele tá ali numa pontuação ainda que matematicamente lhe garante brigar pelo título, mas eu não vejo fôlego na equipe do Fortaleza para isso. E o Palmeiras pode, já no próximo jogo, tirar de cena esse rival, porque justamente vai ser o enfrentamento que o Palmeiras vai ter em casa contra o tricolor lá do Ceará. Portanto, o Palmeiras tem uma chance de já escantear um desses rivais na briga pelo título. E depois, ainda nessa explicação que eu estou dando em relação a Palmeiras e Botafogo, tem o confronto direto. Palmeiras e Botafogo, 36ª rodada, na semana da final da Libertadores. Então, se o Botafogo for à final da Libertadores, ele vai ter a preocupação não só de se preparar para esse jogo super importante que vai ser o maior da história dos caras, como ter a partida contra o Palmeiras provavelmente antecipada para terça-feira, entre 26 ou 27 de novembro, vai depender muito aí do calendário da CBF, e com isso ter de correr contra o tempo, né, se desgastar um pouco mais, e o Palmeiras com semana cheia para trabalhar, pegar um Botafogo, digamos assim, um pouco mais preparado para conseguir esse resultado em casa, e aí no que depender do campeonato, repito, sempre se essa situação matemática ficar favorável ao Palmeiras, de ele conseguir essa vitória e ao partir para o tricampeonato brasileiro, tá? Então essa também foi outra parte super importante do jogo. A terceira, a recuperação individual de um jogador que até esse jogo contra o Botafogo, quando o Palmeiras tem a expectativa do retorno do meia Maurício, que está machucado, é do cara que justamente agora volta a assumir essa condição de protagonismo no meio-campo do Palmeiras. Rafael Veiga, 3 gols marcados. Partida de gala, como há muito tempo. Aliás, em 2024, o Veiga não tinha feito um jogo com esse nível de atuação. Portanto, palmas a Rafael Veiga, é aquilo que eu falei em um dos últimos vídeos que eu gravei. O Maurício se machucou, mas é hora de confiar no Veiga e a chance dele mostrar o tamanho da história que ele tem no Palmeiras, que era uma decepção em 2024, não estava jogando bem, não era o Rafael Veiga que queríamos. Esse sim é o Rafael Veiga que o Palmeiras espera que dentro de campo faça acontecer. Portanto, um Palmeiras que além de ter um Estevão de volta, jogando praticamente o jogo todo, arrebentando com a boca no balão, fazendo o gol dele, dando assistência para um dos gols do Rafael Veiga, teve essa somatória de 2 figuras que são amplamente decisivas e que precisam ser, né, cada vez mais nesta reta final de campeonato. Então são 3 aspectos super legais da gente valorizar a vitória do Palmeiras. Por outro lado, tá? Aí tem que fazer a análise, não só a análise do torcedor, do cara que está mais empolgado, ele tem todo o direito de estar sempre pensando positivo no Palmeiras, aquela análise mais racional, que vocês me conhecem, que eu nunca vou deixar de fazer a análise jornalística. Um Palmeiras que deu muitos erros gratuitos ao Juventude para também ter feito 3 gols. Um Palmeiras que brincou na partida em muitos momentos de arriscar um resultado que era extremamente fundamental, como conseguiu, mas se arriscou a perdê-lo para essa briga pelo título. A zaga do Palmeiras hoje foi qualquer coisa.
A começar pela lateral direita, a tal da volta do Marcos Rocha, vocês sabem, para mim não tem que ser o lateral direito do Palmeiras, um jogador que é instável, que é inconstante, levou um cartão bobo no jogo, aliás, deu sorte, assim como o volante Jadson do Juventude deveria no segundo tempo ter sido expulso por uma falta em cima do Estevão, aliás, ele fez 2 faltas no mesmo lance em cima do Estevão e era para ter sido expulso, tá? Porque o Estevão partia em progressão ao gol e manda a regra que se ele parte em progressão ao gol com o último zagueiro nas costas dele, sem qualquer interferência de qualquer outro companheiro de equipe do adversário, se o cara faz a falta, é para cartão vermelho, o Marcos Rocha também deveria ter sido expulso no primeiro tempo por uma baita solada que ele dá na canela do jogador da equipe do Juventude. Portanto, se arriscou o Marcos Rocha a já deixar o Palmeiras com 10, tá? Gustavo Gomes, partida instável, tá? Inclusive, segundo gol do Juventude, uma falha bizarra no Gustavo Gomes, em que a bola vai praticamente no pé dele, fica catando o cavaco na área e o Palmeiras toma o gol de empate. Terceiro personagem importante na partida. Primeiro tempo do Richard Rios foi uma tragédia, muito ruim, inconstante, fora do time, errando todos os passes, aliás, não só errando passes, dando um calcanhar gratuito para um Juventude que deu uma bustigada na trave numa jogada dele. Depois o próprio lance do gol, mal na tentativa de cruzamento de cabeça, ele e o Marcos Rocha bateram literalmente os dois cabeça e o gol da equipe do Juventude de empate no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, cresceu de produção, mas assim, o básico no básico, porque ele fez a jogada de um dos gols do Veiga e o gol dele, que na verdade a bola desvia na barreira e errar o chute, deu sorte, acabou fazendo o gol. Mas de resto, uma partida muito abaixo da média desse jogador para mim, que é muito mais ativo na seleção colombiana do que irregular na equipe do Palmeiras. E por fim, além disso, falar do centroavante mais inútil desses últimos tempos com a camisa do Palmeiras, que coincidentemente, olhem só, é o artilheiro do time no ano. Mas e qual o problema? É aquilo que eu sempre falo. Pontos fora da curva no futebol acontecem. Dimba já foi artilheiro de campeonato, Josiel já foi artilheiro de campeonato, Souza Caveirão já foi artilheiro de campeonato. Por que o Flaco Lopes também não pode ter essa chance? Só que é um jogador mediano para baixo. De 104 minutos da partida, ele não conseguiu um chute a gol. Ele conseguiu uma trombada ali com a zaga que acertou o passe para o Richard Rios fazer a jogada, ou o toque para o gol do Veiga, e mais nada. Como é que pode o centroavante da equipe passar 104 minutos do jogo sem chutar gol, sem disputar uma bola, sem conseguir um carrinho? Nada. Zero. Absolutamente nada. Com o Rony no banco, com o Dudu no banco, com o Rômulo no banco. Ou seja, o Abel, além de tudo, flertou com esse erro. E também corrigiu a besteira de ter tirado o Aníbal Moreno porque já tinha amarelo, mas qual o problema? O Aníbal era um dos melhores, era a sustentação do meio campo do Palmeiras, né? Para depois colocar o Fabinho, quando ele tinha colocado o Zé Rafael e o Mike no lugar do Marcos Rocha, o Palmeiras bateu o cabeça e ia tomar o terceiro gol do Juventude. Então corrigiu a besteira ali de ter tirado o Richard Rios, que também estava mal colocado no terceiro gol do Juventude. Ou seja, é um atleta inconstante, é um atleta que passa muito mais tempo no jogo dele tentando jogadas de efeito, quando tem que se fazer muito mais no arroz e feijão. E o centroavante eu nem falo mais nada, porque, repito, é um atleta que precisa entender que para jogar no Palmeiras, ou o cara tem disposição, ou vai para o banco. Muita gente critica o Rony. Ok, não está no melhor momento no Palmeiras, acho que talvez já faça hora extra, que se tiver que chegar a proposta no final do ano pode negociar, tudo isso eu concordo. Agora, entre Flaco Lopes e Rony, em questão de disposição do que o time precisa, sou muito mais o Rony, porque pelo menos demonstra algo que nem isso o Flaco Lopes tem a capacidade de fazer, que é dentro de campo se entregar até a última bola. Ou seja, Palmeiras venceu, super importante, resultado gigante, ótimo para a reta final do campeonato, mas com sustos desnecessários e, de novo, com participações individuais dentro de campo que poderiam ter comprometido um resultado que, ufa, graças a Deus que chegou. Salve família palestrina, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí a respeito do Verdão, né? O Estevão e mais 4 titular do Verdão pode ser cortados, né, do derby
por suspensão aí, né? Então, o Everton, Gustavo Gomes, Richard Rios, Estevão e Vitor Reis. Os principais, né? Agora, que bola que joga esse Estevão, né? O menino é diferenciado, o menino joga muita bola. O Everton também, um grande goleiro que a gente tem aí, né? Do Richard Rios também começou a deslanchar agora, jogar muita bola. Então, queria saber o que é que você tem a comentar a respeito da atuação do Estevão. Que jogo que o Verdão fez ontem. Será que já pode falar que já pintou campeão? Será que vai tomar esse título novamente do Botafogo? Igual ano passado. Que time pipoqueiro, né? Eles pipocam e eles ficam no choro ainda falando que a culpa da arbitragem, disso e daquilo. Mas não, nós somos pressão. Nós chegou, foi desclassificado aí da Libertadores, coisa que não era para acontecer, né? E da Copa do Brasil também. Então a gente pegou, levantou a cabeça, ergueu a cabeça aí novamente e estamos lutando por título aí. Um ponto pra gente bater a eles aí, né? Então acredito que a gente vai passar aí, ganhar do Fortaleza e torcer pro tropeço deles aí. Então o Verdão aí vai pintar campeão novamente do Campeonato Brasileiro e vamos ser campeão mais uma vez, né? E montar um belo time aí para o Mundial de Clubes do ano que vem, né? 2025. E o Estevão, eu acredito que vai ser o grande protagonista do Mundial de Clubes, né? Que bola que esse menino vem jogando. Queria saber o que é que você pensa disso daí. Se você discorda ou você concorda, deixe seu like, comenta muito nesse vídeo. E vamos falar também a respeito do Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes aí, Gustavo Gomes não, a respeito de Piquerez, quando Piquerez vai voltar aí. Piquerez tem data definida aí para retornar, né? Então é um grande lateral direito, né? Joga muita bola. Então é bem provável que ele volte aí. Então ele possa ter aí 5 jogos até o Brasileirão acabar, né? Então o Piquerez está voltando aí 100%. Então gostaria de saber o que é que você pensa disso aí. Deixa seu like, comenta muito desse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra!